Beleza, gravando agora. Bom, pessoal, então voltando ao comentário, antes da gente sair por causa da questão da pandemia, a gente tinha visto o flip-flop tipo D e ele servia bem para aquilo que a gente queria, né? Para armazenar valores, manter valores armazenados por um determinado tempo. Então isso sem problema nenhum. A questão é que esse flip-flop tipo D ele tem um único problema, vamos dizer assim, que é uma janela de transição muito grande. O que é janela de transição? Não sei se vocês lembram. Olha, se eu desenhar o clock aqui, ó, a janela de transição é esse tempo em que o clock está alto, né? E que o valor da entrada pode passar para a saída. Eu lembro de ter feito esse desenho na lousa, não sei se vocês lembram, né? Mas enquanto o clock está alto, tudo que tem na entrada vai para a saída. E isso é um grande problema, por quê? Porque se na entrada D, nesse intervalo, você tiver algum ruído, não é? Esse ruído ele vai passar para a saída Q. Tá certo? No Q, ao invés de ter um nível bem definido, eu vou ter o quê? Eu vou ter ruído. Tá? E isso não é uma boa, isso pode atrapalhar o funcionamento do meu circuito. Aí então, nessa época de transição, a gente viu que o melhor seria eu usar um circuito, ou melhor dizendo, um flip-flop, onde eu não tivesse uma janela de transição tão grande assim. Ou seja, eu não tivesse tanto tempo como eu tenho no flip-flop tipo D, para poder passar o dado da entrada para a saída. E a gente viu que esse flip-flop era esse cara aqui, né? O flip-flop tipo D, porém, olha o desenho, sensível à subida do clock. E o que seria esse sensível à subida do clock? É aquela condição em que o dado passa da entrada D para a saída Q somente no momento em que o clock está subindo de 0 para 1, ou seja, só nesse instante aqui. Por isso que ele tem esse desenho, tá? Por isso que ele tem esse desenho aqui, olha, essa setinha mostra para a gente que esse flip-flop só deixa o dado passar da entrada para a saída naquele momento em que o clock está subindo. Então, se eu for desenhar uma tabela verdade para esse flip-flop, vocês estranharam, né? Eu lembro de ter desenhado ela na lousa, em sala, aquele dia. Vocês estranharam pelo seguinte, o outro flip-flop vocês estavam acostumados, né? Se o clock vale 0, independente do que eu tenho no D, a saída Q não muda, né? Ela é mantida. Mas isso se o clock vale 0. Agora, naquele outro, vocês estavam acostumados a quê? Se o clock vale 1, o que tem na entrada D passa para o Q, né? Não é o caso desse flip-flop. Por quê? Porque se você tiver... Deixa eu admitir o Murilo. Se você tiver o clock estável em 1, né, paradão em 1, ou paradão em 0, o flip-flop não vai deixar ter mudança nenhuma. Ou seja, o Q vai continuar valendo o que ele tem e o Q barrado vai continuar valendo o que ele tem também. Então foi aí que vocês estranharam, que vocês falaram, né? Pô, professor, mas então esse flip-flop nunca vai mudar a saída? Aí lembra que eu comentei? Vai sim. A saída vai mudar não em um intervalo de tempo, mas em um instante. Justamente no instante em que o clock está passando de 0 para 1. Então, olha, nesse momento em que o clock passa de 0 para 1, se eu tenho 0 na entrada D, então a saída Q recebe esse 0 e, por consequência, Q barrado vai receber o inverso. Agora, se na entrada D eu tenho 1 e o clock está subindo, então esse 1 da entrada D passa para a saída Q. Por consequência, Q barrado recebe 0. Né? Lógico, né? O Q barrado é sempre o contrário do Q. Tá certo? Então, em resumo, qual é a diferença desse flip-flop, que é, como está escrito aqui, ó, como está escrito aqui, sensível à subida do clock. Qual é a diferença desse flip-flop para o anterior? Esse
só deixa o dado passar da entrada para a saída em um instante. Exatamente no instante em que o clock, esse sinal de sincronismo, ele está passando do 0 para o 1. Então esse é o principal que a gente precisava recordar e ter certeza que vocês entenderam. Tá tranquilo esse trem aí? Entendido esse negócio? Opa. Beleza, então se, ó, eu não estou vendo, não sei se vocês estão digitando, então se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer que seja, vocês me param na mesma hora, tá? Breca, não deixa eu ir para frente se vocês tiverem dúvida. Só que vocês vão ter que falar comigo, porque eu não estou vendo vocês, tá? Eu abaixei a imagem de vocês para eu ver só minha tela para poder explicar melhor, beleza? Bom, pessoal, para a gente entender melhor esse conceito, a gente vai usar também aquela ferramenta que a gente aprendeu um pouquinho antes de entrar em quarentena, que é o tal do diagrama de tempo. E esse diagrama de tempo, lembrando, ele é o quê? Ele é um gráfico, né, que mostra como o flip-flop se comporta, ou seja, como se relacionam entrada e saída à medida em que o tempo passa, né? Tanto é que, olha aqui, ó, o tempo, né? Aqui eu estou mostrando nesse gráfico como é que o clock varia com o tempo. Nesse gráfico eu estou mostrando como o D varia com o tempo. Nesse gráfico, aqui, olha, eu estou mostrando como o Q varia com o tempo. E assim por diante. Tá? Então vamos imaginar que nesse flip-flop que nós acabamos de comentar, que é o D sensível à subida do clock, a gente tem um clock com essa forma de onda, tá? Que nós estamos vendo aqui, tá certo? No D eu tenho essa forma de onda, tá certo? E embora eu já tenha aqui a resposta do Q, eu vou ir rabiscando em cima só para a gente ratificar, só para a gente realmente perceber como é que isso varia ao longo do tempo, tá? Então, olha, vamos imaginar que inicialmente, olha, antes do primeiro pulso de clock, né, antes do meu primeiro pulso de clock, o D vale 1, tá certo? E o Q vale 0. Aí, olha aqui, ó, nesse exato instante, o clock subiu. Portanto, nesse exato instante, aquilo que eu tenho no D vai ser passado para sair daqui. E olha aqui, olha, nesse instante, no D, eu tenho 1. Então, o meu Q vai receber esse 1. Está aqui. Aí é que está o grande detalhe desse flip-flop. Se o Q, na hora em que o clock subiu, aqui, ó, recebeu esse valor, ou seja, 1, então o Q só vai poder mudar de valor na hora em que o flip-flop, perdão, na hora em que o clock subir novamente. Ou seja, esse valor aqui no Q, olha, ele vai permanecer pelo menos até uma nova subida do clock. E está aqui, olha, uma nova subida do clock. Então, olha, nesse instante em que o clock subiu, aquilo que eu tenho na entrada D é 0. Portanto, a minha saída Q vai justamente receber esse 0. Tá? Então, de novo, olha, o clock subiu nesse momento. Nesse momento, na entrada D tem 0. Então, esse 0 é passado para a saída Q. E esse 0 permanece na saída Q até quando, pessoal? Pelo menos até um instante em que o clock subir novamente. Ou seja, o Q só vai poder mudar eventualmente, olha, aqui, ó, onde eu marquei. Tá? Acontece que nesse momento em que o clock sobe, aqui, né? Nesse momento em que o clock sobe, no D eu tenho 0. Tá? Então eu posso imaginar que novamente esse 0 vai ser copiado no Q. Porque foi nesse momento em que o clock subiu que na entrada D eu tinha 0. Tá certo? Aí, olha,
o clock subiu, esse 0 que estava no D foi passado para o Q, e, portanto, esse valor ele vai permanecer na saída pelo menos até o clock subir novamente, ou seja, pelo menos até esse instante aqui, ó. É o saco. Espera aí que ele saiu. Espera aí que eu já volto. Voltamos. Estão vendo, né? Sim, pessoal? Não. Não. Não? Então, espera aí. Não. Alt Tab. Não, espera aí. Só um minuto, gente. Agora acho que vocês estão vendo de novo, né? Sim. Joia. Bom, então, olha, nós estávamos nesse ponto aqui, acho que é aqui, né? A gente estava nesse ponto, que é um instante em que o clock sobe novamente, correto? E nesse instante em que o clock sobe novamente, olha, mais uma vez, na entrada D eu tenho 0. Portanto, esse 0, ele mais uma vez é passado para o Q e deve permanecer na saída Q até a gente conseguir um novo pulso de clock, que acontece nesse instante aqui. Mas olha agora, nesse momento em que o clock sobe, nesse momento em que o clock está passando de 0 para 1, agora no D eu tenho o quê? Eu tenho esse 0, eu tenho esse 1. E justamente por ter esse 1, eu mudo o valor do Q, que agora, olha, de 0 passou para 1. Tá certo? Então, olha, repetindo, nesse momento em que o clock subiu, eu tenho 1 na minha entrada D. Então, o meu Q recebeu esse valor 1, tá certo? E esse valor 1 vai ficar até o próximo pulso de clock. Como a gente não tem mais pulso nenhum no nosso diagrama, então aqui a gente encerra e mostra dessa forma como a saída Q vai se comportar no circuito se em CLK e em D eu tiver essas duas formas de onda. O que eu quero que vocês me digam? Vocês conseguiram perceber como eu fui construindo o diagrama de tempo à medida em que clock e D variavam? Como eu construí o valor do Q enquanto eu analisava CLK e D? Sim. Alguma dúvida aí? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu ia falar para vocês fazerem um exercício, mas vamos fazer juntos. Eu acho que é mais negócio. E mais uma vez, gente, se vocês tiverem dúvida, vocês vão falando para mim, tá? Vocês vão me avisando. Notem que agora, olha, eu não coloquei nada no que, né? Isso era para ser um exercício para vocês, mas vamos fazer junto. Eu acho que é melhor, tá ok? É o mesmo esquema. A pontinha do meu lápis, vocês conseguem ver, né? Pontinha vermelha do lápis? Sim, consigo. Sim. Joia. Então tá Sim. bom, maravilha. Então, olha, antes do primeiro pulso de clock, eu tenho 0 no CLK e eu tenho 0 no D. Tranquilo, né? Enxergo com isso e vocês conseguiram perceber. Tá certo? Sim. Sim. Vamos imaginar que também antes do primeiro pulso de clock, eu tenho 0 no Q. Tá certo?
Aí, olha, nesse momento o clock subiu, não é? E como eu falei para vocês, é no momento em que o clock sobe que aquilo que eu tenho no D, que nesse caso é 0, é passado para quê? Tá? Então, nesse momento em que o clock subiu, eu tenho 0. Esse 0 foi passado para o quê? E esse 0 vai permanecer em quê? Até quando? Até pelo menos aquele instante em que o clock subir de novo. Olha aqui, olha. Nesse instante de tempo, o clock subiu mais uma vez, não subiu? Ele passou de 0 para 1. E nesse instante em que ele subiu, o meu D tem 0. Então esse 0 vai ser copiado no Q. Tá? Copiei o 0 que estava no D em Q. E isso vai ser guardado até quando? Pelo menos até o clock subir de novo. Ou seja, pelo menos até esse instante aqui. Tá? Nesse instante, o clock subiu. Aqui, ó. Nesse instante, o clock subiu. O que tem no D? Tem 0 de novo? Tem 0 de novo, né? Então esse 0 vai ser passado para o quê? E vai continuar pelo menos até o clock subir novamente. Ou seja, pelo menos até esse instante. Oi, digam, gente. Entendido até aí ou não? Entendi. Joia. Então, olha, nesse instante, o clock sobe, não é? Aqui, ó. Eu estou vendo, o clock subiu aqui. E, de novo, se o clock subiu, o que tem no D? Tem 1 agora, concordam? Tem 1 agora no D? Correto? Então, esse 1 vai ser passado para o quê? Tá aqui, ó. O desenho tá meio feinho, mas dá para entender, né? O 1 foi passado para o quê? E esse 1 que foi passado para o Q, ele vai permanecer na saída Q, no mínimo, até o clock subir de novo, que acontece nesse instante aqui, né? Aqui, olha, o clock subiu, o desenho está ficando feio para burro, mas ele não aparece na transparência, viu, no slide. Aqui o clock subiu e eu tenho 0 no D. Então esse 0 vai ser passado para o quê? Aqui, ó. Foi passado para o quê? E vai ficar, não é? Pelo menos até o clock subir de novo. Nesse instante o clock sobe mais uma vez. Aqui, ó. Nesse instante o clock sobe mais uma vez. E no D eu tenho 0. Portanto, esse 0 é passado para quê? E vai ficar pelo menos até o clock subir de novo. Como a gente não tem mais pulso de clock, então tá aí, eu fechei o meu diagrama. Entendido, pessoal? Sim. Sim, professor. Alguma dúvida? Sim, sim. Alguma dúvida? Acho que não. Tranquilinho mesmo? Por enquanto não. Maravilha. Por enquanto tá tranquilo. Agora o próximo tá complicado, hein? O próximo, vamos dizer, não é complicado, é a gente enxergar como é que ele funciona. Tá certo? Se a gente enxergar como é que ele funciona, a gente entende para que ele serve. Esse circuito, ele tem uma baita de uma serventia para a gente que vocês não fazem ideia. Tá? Nesse circuito, daqui a pouco eu explico. Eu não quero entregar o jogo, porque senão eu resolvo para vocês, mas eu quero que vocês tentem enxergar o que eu quero dizer. Pra vocês não falarem que eu sou muito malvado, eu vou começar a mostrar como o exercício funciona. Mas antes, o que eu quero que vocês prestem atenção? O que vocês podem falar olhando para esse desenho do circuito, né? O circuito é bem simples, o circuito é só isso daqui. Certo? O circuito é só isso. Olhando para esse circuito, o que vocês podem falar? Então, que a porta D depende do Q barrado, né? Exato. Depende não, né? O D é o Q barrado, né? Tá ligado, Sim. tá ligado diretão. Então, o que eu tenho no Q barrado vai refletir no D. Então, se o Q barrado sobe, aquilo que vai ter no D vai subir também. Se o Q barrado desce, aquilo que tem no D vai descer também. Falando a mesma coisa de uma outra forma. Se no Q barrado eu tenho 0, tive queda. No D eu tenho 0 também. Se no Q barrado eu tenho 1, então no D
vai ter 1 também, não tem escapatória. Tá certo? Então, olha, pensando nisso, eu posso escrever aqui, vou escrever aqui do lado, ó, D é igual a Q barrado. Correto? D é igual a Q barrado. Então, olha, vamos entender como é que funciona esse circuito a partir desses valores iniciais, né? A partir desses valores iniciais que eu coloquei para D, para Q e para Q barrado. Presta atenção, gente. Ó, antes do clock subir, um pouquinho antes do clock subir, tem 0 no Q barrado, não tem? Um pouquinho antes do clock subir tem 0 no Q barrado, não tem? Tem. Isso. Isso quer dizer que esse 0 vai estar aqui também, correto? Então esse 0 do Q barrado está aqui também no D. Porque o D é igual ao Q barrado. Tá? Agora, no momento em que o clock sobe, o que acontece? O que eu tenho em D passa para Q, não é isso? Nesse instante em que o clock subiu, o que é que eu tenho em D? Eu tenho 0, não é? Portanto, o meu Q vai receber 0. Tá certo? Agora que a gente tem que começar a pensar. Se o meu Q recebeu 0, Q barrado não tem que receber o contrário? Sim. Então Q barrado vai receber 1. É claro, né? Se o D é igual ao Q barrado e o Q barrado recebeu 1, o D também vai ter que receber 1. Aqui. Aí, pessoal, segunda parte da nossa análise. Esse valor que a gente acabou de colocar no D, perdão, esse valor que a gente acabou de colocar no Q e no Q barrado, ele vai permanecer aí, como a gente acabou de falar, pelo menos até o próximo pulso de clock. Tá certo? Certo. Ô, bicho chato, viu? Esse negócio aqui incomodando a gente. O Q, então, ele permaneceu com 0 até esse ponto, Q barrado com 1 até esse ponto, não é? E o D permaneceu com 1 até esse ponto. Nesse instante aqui, olha, o clock subiu. Se o clock subiu, o que é que tem no D? Não tem 1 no D? Então, olha, é justamente esse 1 que eu vou passar para o Q. Passei o 1 para o Q. E se o Q recebeu 1, o Q barrado vai receber 0. E se o Q barrado recebeu 0? Então D vai copiar esse 0 que está no Q barrado. Isso vai permanecer até quando? Pelo menos até o próximo pulso de clock. Tá certo? Pessoal, eu vou parar de falar agora, porque essa porcaria desse Zoom aqui está na minha cabeça falando que vai acabar a reunião. Então, olha, o que eu quero que vocês façam? Tentem no caderno de vocês, nesses 10 minutinhos de intervalo que a gente tem, tenta no caderno de vocês completar esse diagrama, se vocês entenderam o que eu falei. Tá? Aí, começando a outra reunião, eu já replico isso. Tá certo? Vamos combinar desse jeito? Tá bom. Pode ser? Fechou. Fechou. Então, olha, Fechou. até daqui a pouquinho, enquanto tem esse intervalinho de uma reunião para outra, tentem fazer no caderno, né? Aproveitem esses 10 minutinhos aí, tentem fazer no caderno, aí a gente confere e bola para frente, continua o papo. Feito? Beleza. Tá feito, parceiro. Beleza, então tentem aí, pessoal. E já a gente volta.
Eu continuo aqui enquanto a reunião acabar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir falando comigo, tá?